Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 1º de novembro. Uma solução prática e rápida que pode resolver milhares de conflitos na Justiça. A partir da próxima segunda, o CNJ realiza mais uma edição da Semana Nacional da Conciliação. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você confere também. Supremo reafirma entendimento de que estados podem fixar alíquotas previdenciárias para inativos das polícias e bombeiros militares. Justiça da Bahia condena Apple e Magazine Luiza a fornecer carregador a comprador do iPhone 11. Ministério Público Federal no Amapá pede pagamento de indenização a ribeirinhos e quilombolas usados como iscas humanas em pesquisa sobre a malária. Em resposta à solicitação do ministro Alexandre de Moraes, a CPI da pandemia encaminhou informações ao Supremo sobre requerimento para a transferência do sigilo dos dados telemáticos do presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, Bolsonaro entrou com mandado de segurança na Corte contra essa medida e também contra outro requerimento aprovado pela comissão que tenta suspender as contas do presidente em redes sociais. No documento, a Advocacia do Senado afirma que o relatório final da comissão aponta a existência de um sistema em torno do presidente da República, o que inclui as redes sociais dele, para a propagação de fake news no contexto da pandemia. Argumenta ainda que as medidas adotadas, a rigor, se voltam a investigações de redes sociais que são alimentadas e geridas com recursos públicos federais, sendo que o próprio presidente sequer acessaria as plataformas, mas sim assessores do Poder Executivo e o filho dele, Carlos Bolsonaro. O Ministério Público Federal no Amapá quer o pagamento de indenização a ribeirinhos e quilombolas usados como iscas humanas em pesquisa sobre a malária. A ação movida pelo Ministério Público Federal e acatada pela Justiça teve como base a ilegalidade da pesquisa, que feriu princípios éticos fundamentais de experimentação em seres humanos e pede que a União, o Estado do Amapá e o pesquisador responsável pelo projeto, Allan Kardec Galardo, paguem o valor de R$50 mil por indivíduo por danos morais sofridos. Como não cabe mais recurso, o MPF ingressou com o pedido de execução para garantir que esses valores sejam pagos aos interessados. A pesquisa foi realizada entre os anos de 2003 e 2005. Os ribeirinhos e quilombolas de comunidades do Amapá recebiam inicialmente R$12 e depois R$20 por sessão de exposição a picadas de 100 mosquitos por vez. As sessões ocorreram durante 9 noites, 2 vezes por ano. A Justiça da Bahia decidiu que a Apple e o Magazine Luiza terão de indenizar e fornecer carregador a comprador do iPhone 11. O entendimento é que houve venda casada, porque o carregador é um item indispensável e adequado para o uso do produto. O celular é item essencial hoje em dia, seja para trabalhar, seja para fazer novas amizades, manter contato com parente e resolver problemas do dia a dia. O certo é que está cada vez mais difícil viver sem essa tecnologia. E os brasileiros que o digam. De acordo com um relatório do AppN Intelligence, plataforma de dados e análises para celulares, o Brasil está no topo da lista dos mais conectados do mundo. A gente passa em média 5 horas e 40 minutos por dia olhando o smartphone. Ou seja, somos o país em que as pessoas mais gastam tempo em aplicativos de celular em todo o mundo. Por conta disso, a troca de aparelhos é constante. Na Bahia, um consumidor comprou um celular iPhone 11 no site de uma loja varejista. Só que ao recebê-lo, ele percebeu que o carregador do aparelho não tinha vindo. Ao entrar em contato com a fabricante, foi informado que o acessório deveria ser comprado separadamente. Ele então recorreu à justiça. A empresa fabricante argumentou que a supressão do acessório tem por finalidade a diminuição do impacto climático. Também alegou que o consumidor pode conectar o iPhone com cabo em qualquer computador e assim carregá-lo. O juiz não aceitou os argumentos da empresa, ressaltou que o posicionamento não torna lícita a medida adotada.
Diante disso, decidiu que a fabricante e a loja terão de fornecer carregador ao comprador do iPhone 11, além de indenizá-lo por danos morais. Ele entendeu que se trata de venda casada, pois o carregador é um item essencial e indispensável para o adequado uso do produto. O Supremo reafirmou a jurisprudência de que a competência privativa da União para editar normas sobre inatividades e pensões de policiais e bombeiros militares não exclui a competência dos estados para a fixação das alíquotas. O julgamento ocorreu no plenário virtual da Corte. Na ação, um policial militar aposentado de Santa Catarina questionava a aplicação da alíquota de 9,5% definida em lei federal de 2019. Ele sustentava que antes o desconto seguia uma norma estadual de 2008, que apesar de fixar uma alíquota maior, incidia sobre os proventos que superassem o limite de benefícios do regime geral, o que na prática reduzia o impacto no bolso do aposentado. Com a mudança, o desconto saltou de R$ 176 para R$ 669. A Justiça de Santa Catarina declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da lei federal que fixaram a alíquota de 9,5%, já que essa base de cálculo ampliada gera um aumento sensível na contribuição previdenciária dos militares inativos. Contra essa decisão, o IPREV, Instituto de Previdência do Estado, acionou o Supremo Tribunal Federal. O recurso foi negado em sessão virtual da Corte. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator, o presidente Luiz Fux, para quem a decisão da Justiça catarinense seguiu o entendimento do próprio Supremo sobre o tema. A Corte reafirmou a jurisprudência de que a competência privativa da União para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar não exclui a competência dos estados para a fixação das alíquotas. Com repercussão geral reconhecida, a decisão terá impacto em processos semelhantes. O diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Edmundo Veras, foi o convidado de mais um episódio do podcast Supremo na Semana, que foi ao ar no último sábado. Ele falou em especial sobre a reabertura do atendimento presencial público na Corte, a volta das sessões presenciais e a implementação de um novo modelo de trabalho remoto e híbrido. No podcast, o diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Edmundo Veras, explicou que a partir da próxima quarta-feira, dia 3, toda a parte de atendimento do Supremo será normalizada, como a geração de protocolos administrativo e judicial. Segundo Edmundo, as regras para o retorno ao trabalho de forma presencial foram baseadas em estudos técnicos que vinham sendo realizados desde agosto e em experiências internacionais. O ministro-presidente, o ministro Fux, ele é extremamente cuidadoso em relação à segurança e à saúde das pessoas. Então, ao longo de todo esse período, ele sempre deixou muito claro que ele não queria que a gente pudesse vir a se sentir responsável pelo adoecimento de ninguém, enfim, para que ninguém contraísse ali o vírus dentro das instalações do tribunal. E a gente tem a sorte de ter dentro desse tribunal um dos maiores epidemiologistas do Brasil, que é o Dr. Anderson, secretário de Saúde. Então, o Dr. Anderson ficou monitorando ao longo de todo esse tempo que a gente passou os indicadores da Covid-19 para que, assim que a gente tivesse uma sinalização de que daria para ser promovido um retorno com segurança e saúde das pessoas, a gente pudesse trabalhar nisso. A volta do trabalho presencial considerou, inclusive, a experiência de cortes supremas de países que estavam em situação mais adiantada na vacinação. No entanto, as medidas de segurança e de controle de acesso ao STF serão mantidas, como a medição de temperatura, o uso de máscara e o distanciamento social nas dependências do tribunal. A higienização também foi intensificada e deve continuar sendo respeitada a lotação máxima nos ambientes. Na entrevista, o diretor-geral do Supremo explicou ainda que as sessões plenárias também vão voltar ao ambiente físico. Da mesma forma, os advogados vão poder apresentar manifestações durante os julgamentos, tanto no plenário como por videoconferência. A norma prevê critérios para a manutenção desse formato, de acordo com a taxa de transmissão do novo coronavírus no Distrito Federal, podendo haver alteração para cenários mais restritivos, caso haja alguma mudança nos índices. Por enquanto, ainda fica suspensa a visita guiada no STF e o acesso à biblioteca
ao museu e ao restaurante do tribunal pelo público externo. E no próximo bloco, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decide que redação do Enem deve ser adaptada para candidatos com deficiência que não conseguem se comunicar por escrito. Voltamos já. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas, de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização. Os tribunais de todo o país vão realizar, a partir da próxima segunda-feira, a Semana da Conciliação. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça envolve a Justiça Estadual, Federal e Trabalhista. O objetivo é chegar ao maior número de soluções consensuais de conflitos. O aperto de mão sela o acordo. De um lado, uma dona de casa que atrasou o aluguel. Do outro, o advogado que representa a dona do imóvel. A dívida foi dividida em suaves parcelas. Este é um típico caso de conciliação, uma técnica usada no judiciário para que o cidadão resolva um conflito sem que precise entrar na justiça. E se ele já entrou com a ação, ela pode ser extinta depois do acordo. Funciona assim. Na conciliação, é marcada uma conversa entre as partes com uma pessoa imparcial para intermediar o diálogo. É o conciliador. Ele até pode apresentar algumas ideias para que se chegue a um acordo. O bom da conciliação é que, chegando a um acordo, o desgaste do processo judicial é evitado e todos saem ganhando. Se as partes concordarem, um juiz homologa a decisão e já entra na fase de execução. Caso contrário, o processo retoma o curso normal. Vários tipos de conflito podem ser resolvidos com a conciliação: pensão alimentícia, partilha de bens, acidentes de trânsito, dívidas em bancos, danos morais, demissão do trabalho e problemas entre vizinhos, por exemplo. Para fazer a conciliação, a pessoa deve ir até a unidade do judiciário mais perto de casa e procurar o núcleo, centro ou setor de conciliação. Isso vale na Justiça Federal, Estadual e do Trabalho. 2 vagas estão abertas para o projeto de fortalecimento do Laboratório de Inovação e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Justiça Brasileira. A coordenação é do Conselho Nacional de Justiça. As contratações serão feitas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, parceiro na iniciativa. As vagas são para consultores realizarem pesquisas relativas à discriminação e violência contra a população LGBTQIA+. O contrato terá validade de 5 meses e o candidato deve ter mestrado e pelo menos uma experiência acadêmica ou profissional com pesquisa empírica. Os interessados podem se candidatar até o próximo dia 10 no site do PNUD Brasil. A redação do Enem deve ser adaptada para candidatos com deficiência que não conseguem se comunicar por escrito. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e atende a pedido do Ministério Público Federal em Santa Catarina. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem validade nacional, determinou a suspensão da obrigatoriedade da prova de redação nos processos seletivos para ingresso na graduação para candidatos com deficiência, cujos impedimentos de longo prazo demandam outro modelo de avaliação para a expressão do pensamento escrito, porquanto não suficientes ou recursos de acessibilidade disponibilizados pelo INEP, União Federal e UFSC. Em relação a candidatos com deficiência que obtiveram nota 0 na prova de redação por falta de acessibilidade, o INEP deve desconsiderar a nota 0 e retificar o resultado final obtido por esses candidatos. Caso não cumpram a decisão, as réis pagarão multa diária de R$ 1.000. Um operador de câmera do Canal Rural não conseguiu o direito de integrar diárias de viagem ao salário. A decisão foi da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O profissional disse que era responsável pela transmissão de leilões pelo Canal Rural e fazia cerca de 10 viagens por mês. Na ação trabalhista, ele pediu o pagamento das diferenças de adicionais de viagem não pagos durante o período do contrato e a repercussão desses valores em férias, gratificações natalinas e outras parcelas salariais. Em primeiro grau, o pedido foi aceito.
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul manteve a sentença. De acordo com o TRT, os recibos salariais demonstravam que a parcela superava o limite de 50% do salário. Além disso, para o regional, norma coletiva que nega a incorporação dos valores representaria renúncia a direito legalmente previsto. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso de revista da empresa na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, destacou que as diárias eram destinadas a custear a alimentação e que a empresa exigia a comprovação dos gastos. Assim, os valores têm natureza indenizatória. Ora, se uma vez comprovado que as diárias, mesmo superiores, 50% do salário do reclamante, eram destinadas a cobrir despesas, que é de se afastar a integração delas ao salário. Assim, a 8ª turma reconheceu a natureza indenizatória das diárias e negou que os valores fossem incorporados ao salário. A decisão foi unânime. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que basta a citação na ação de cobrança para informar o devedor sobre a cessão de crédito. Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do STJ estabeleceu que a citação na ação de cobrança é suficiente para cumprir a exigência fixada no Código Civil de dar ciência ao devedor sobre a cessão do crédito, não havendo necessidade de que o credor cessionário o notifique formalmente antes de acionar o judiciário para receber a dívida. No caso que deu origem aos embargos de divergência, a segunda turma entendeu que a parte cessionária não cumpriu a obrigação de notificar formalmente a devedora, porque a simples proposição do cumprimento de sentença não equivaleria à notificação exigida por lei. A turma considerou então que a cessionária deveria ter dado ciência da cessão à Eletrobras antes do início da cobrança judicial. A relatora dos embargos, ministra Laurita Vaz, apontou que a finalidade do artigo 290 do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor e destacou também que, de acordo com precedentes do STJ, a falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível. Para Laurita Vaz, se a ausência de comunicação da cessão de crédito não afasta a exigibilidade da dívida, o correto é considerar suficiente para atender o Código Civil a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor concessionário. Com esse entendimento fixado por maioria de votos, o colegiado pacificou as divergências existentes no âmbito da 2ª, da 3ª e da 4ª turmas do STJ. E veja a seguir, STJ mantém decisão que exige licença para antena no Tocantins. É depois do intervalo. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. Por unanimidade, a 2ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que exigiu licença ambiental para a antena da Oi em Tocantins. O caso teve início em ação proposta pelo Ministério Público do Tocantins contra a empresa de telefonia Oi Móvel, a partir de notificação do Naturatins, órgão ambiental do Estado. De acordo com o órgão, o processo para renovação da licença para uma estação rádio base localizada no município de Ananás havia sido arquivado devido ao descumprimento de notificações por parte da Oi. As estações rádio base são estruturas compostas por antenas e transmissores que fazem a conexão entre os telefones celulares e a companhia. Em primeiro grau, uma liminar determinou que a operadora apresentasse em 45 dias toda a documentação necessária ao desarquivamento do processo. A empresa recorreu, argumentando que a Lei 6.938 e a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 237 dispensam a obtenção de licença ambiental para a instalação e operação da estação rádio base. No entanto, o Tribunal de Justiça do Tocantins considerou que as normas citadas não proíbem a concessão de licenças pelos órgãos locais, como Naturatins.
Em recurso especial ao STJ, a operadora apontou violação de vários dispositivos de lei federal, sustentando que a estação Rádio Base não exige licenciamento ambiental porque não seria atividade poluidora e que compete unicamente à União, por meio da Anatel, regular e fiscalizar os serviços de telecomunicações. A relatora, ministra Suzete Magalhães, entendeu que não houve omissão da corte local, pois todas as questões necessárias à solução da controvérsia foram analisadas de forma completa e fundamentada. Ela considerou que a Oi apontou violação a vários dispositivos legais que dizem respeito ao mérito da causa, deixando de fazê-lo quanto à eventual contrariedade a normas legais concernentes à tutela de urgência deferida. Seguindo o voto da relatora por unanimidade, a segunda turma negou o provimento ao recurso especial da empresa de telefonia contra a decisão que a obrigou a providenciar licença ambiental para a estação Rádio Base. E a quinta turma do STJ decidiu que o período de livramento condicional deve ser computado no cálculo da extinção da pena. Por unanimidade, o colegiado negou o provimento ao recurso especial impetrado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e manteve acórdão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que, computando o período de condicional, declarou extinta a pena de um condenado por latrocínio por ter alcançado o limite de 30 anos previsto pelo artigo 75 do Código Penal na época dos fatos, que ocorreram antes do pacote anticrime. Em recurso especial ao STJ, o Ministério Público alegou que o cálculo do prazo para extinção da pena deveria considerar apenas o período em que o apenado esteve recolhido ao sistema prisional, ou seja, não abrangeria o tempo em que passou em condicional. De acordo com o Ministério Público, o homem foi condenado a 34 anos e 6 meses de prisão e iniciou o cumprimento da pena em 7 de agosto de 1992, mas não chegou a cumprir a pena carcerária por 30 anos, pois está em condicional desde 2 de julho de 2011. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, explicou que o livramento condicional é regulado no Código Penal e na Lei de Execução Penal e deve ser aplicado ao apenado para que ele fique solto, mediante condições, por tempo determinado, denominado período de prova. Se o livramento condicional não for revogado, encerra-se o período, sendo extinta a pena privativa de liberdade, conforme a legislação. No caso analisado, de acordo com o ministro, a controvérsia estava em definir se o período de prova deveria ser de 11 anos, de acordo com o limite legal para a privação de liberdade, ou prazo superior, observando-se a pena total. Com base nos princípios da isonomia e da razoabilidade, o relator concluiu que o Instituto do Livramento Condicional deve produzir os mesmos efeitos para quaisquer dos apenados que nele ingressem, e tais efeitos não devem ser alterados no decorrer do período de prova, devendo o término do prazo do livramento condicional coincidir com o alcance do limite do artigo 75 do Código Penal. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.